Pronto, eu tava buscando aqui, retomando o que a gente viu lá no capítulo 5, né? Que são as 4 perguntas que a gente tem que fazer quando for ler qualquer coisa. Eu vou relacionar aqui com toda a leitura analítica. Então vamos lá. O primeiro estágio da leitura analítica é as regras para descobrir sobre qual o conteúdo do livro, né? A gente pode relacionar com a pergunta, o livro fala sobre o quê? Ou o texto fala sobre o quê, né? Relembrando, deixa eu relembrar melhor aqui. Lá no capítulo 5 a gente viu as 4 regras para leitura de qualquer coisa, né? Que são: o livro fala sobre o quê, ou melhor, o texto fala sobre o que exatamente está sendo dito e como, o livro é verdadeiro em todo ou em partes. E a 4ª pergunta é: e daí, né? A partir de tudo que você leu, você vai fazer o quê? Então vamos lá. O terceiro estágio, vamos agora ver aqui os estágios da leitura analítica. No primeiro estágio da leitura analítica, a gente vai descobrir o conteúdo do livro, né? A gente vai responder a pergunta: o livro fala sobre o quê? Classifique o livro de acordo com o tipo e o assunto. Essa é a primeira regra da leitura analítica. Então você vai classificar o livro, né? Aquilo que a gente viu, né? Que a gente podia descobrir por meio do título, né? E para classificar, a gente tinha que ter a classificação que a gente viu que era expositivo e o livro prático. Tinha o livro expositivo e o livro prático. E também o livro de ficção, né? Só que aí ficou uma coisa mais à parte. Aí dentro dos expositivos tinha o de história, o de ciências, o de filosofia. Eu não lembro se tinha outro. Enfim, qualquer coisa é só voltar o vídeo, os outros vídeos, mas se eu não me engano era história, ciências e filosofia, se eu não me engano. Enfim, é a classificação mais ampla assim, mas também pode ter outras, né? Aí a pergunta número 2 da leitura analítica do primeiro estágio da leitura analítica é: diga sobre o que é o livro e como um todo, com máxima brevidade possível. A terceira regra da leitura analítica: enumere as partes principais em sua devida ordem e relação e delineie essas partes, assim como delineou o todo, né? Então, aquela questão de primeiro você ver o todo, fazer uma delineação do todo e depois pegar as partes e relacionar essas partes com o todo de forma delineada. E a 4ª pergunta da leitura analítica é: defina o problema ou os problemas que o autor buscou solucionar, porque todo autor busca de alguma forma resolver um problema. Aí no segundo estágio da leitura analítica, né, são as regras para interpretar o conteúdo. Então aí já seria a segunda pergunta para a leitura de qualquer texto: o que exatamente está sendo dito e como, né? Aí a regra número 5 da leitura analítica: entre em acordo com o autor, interpretando as palavras-chave do livro. Então, primeiro aqui é a questão dos termos, né? Você ficar com os mesmos termos do autor para vocês se entenderem, né? Para ter a comunicação. Sexta regra da leitura analítica: aprenda as proposições principais, estudando as frases mais importantes. Aqui agora você primeiro viu as palavras mais importantes, agora você vai para as frases mais importantes, para as afirmações mais importantes do livro. E também você vai entender essas afirmações. Sétima regra da leitura analítica: identifique os argumentos, encontrando-os ou construindo-os com base em sequências de frases. Então, primeiro você viu os termos, depois as proposições, as afirmações, e essas afirmações elas formam argumentos. Aí, agora você vai pegar esses argumentos, né? Ou se não houver esses argumentos, você mesmo vai construir ele com base nas sequências das frases. Oitava regra da leitura analítica: determine os problemas que foram resolvidos e os que não foram resolvidos. Quanto a esses últimos, né, verifique se o autor está ciente de que não conseguiu resolver. Aí vamos para o terceiro estágio da leitura analítica, né? Regras para criticar o conteúdo do livro, né? Aí ele bota aqui uma letra A, né, para mostrar primeiro, né, que é preceitos da etiqueta intelectual, né? Então, regra número 9 da leitura analítica, né, que está dentro desse preceito da etiqueta intelectual: não critique até que tenha completado o delineamento e a interpretação do livro. Não diga que concorda ou que discorda ou que suspende o julgamento até que tenha entendido o livro, até que tenha dito entendi o livro.
10ª regra da leitura analítica, não discorde de maneira competitiva, buscando briga, discorde de forma apartidária. 11ª regra da leitura analítica, demonstre que reconhece a diferença entre conhecimento e opinião pessoal, apresentando boas razões para qualquer julgamento crítico que venha fazer. Agora o B, né, que antes a gente estava na etiqueta intelectual, agora é critérios especiais para o exercício da crítica. Mostre onde o autor está desinformado. Essa é a regra número... a 12ª regra da leitura analítica, né? Mostre onde o autor está desinformado. 13ª regra da leitura analítica. Mostre onde o autor está mal informado. Enfim, aquelas 4 que a gente viu, né? Então, a 12ª, a 13ª, a 14ª e a 15ª é aquelas formas de você discordar do autor. Primeiro você vai ver se ele está desinformado, ou se ele está mal informado, ou se ele é ilógico, ou se a análise dele está incompleta. Eu estava só procurando aqui a relação, né? E por fim, né, essas últimas regras do terceiro estágio da leitura analítica, elas servem justamente para responder as 2 últimas perguntas para a leitura de qualquer texto, né? Que é se o livro é verdadeiro em todo, em partes, e daí, né? Se ele é verdadeiro, e daí? Enfim, este foi o capítulo 11, né? Da leitura analítica, e como esse vídeo ficou grande, talvez eu vou picotar ele, né? Talvez ele venha picotado pro YouTube. Quando vocês forem ver aí, ele vai estar dividido em capítulo 11, parte 1 e parte 2. É isso, pessoal. No próximo vídeo nós vamos ver sobre o capítulo 12, né? Que já vai mudar um pouco do assunto, porque como a gente já terminou a leitura analítica, vamos agora para materiais de apoio, né? Capítulo 12.